paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos dando continuidade aqui ao livro de Eclesiastes. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a palavra no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Essa é a terceira aula. Capítulo 3. Pode deixar aí aberto. Lembrando da última aula, da primeira e da segunda aula, nós vimos que o pregador Kohelet, ele faz uma análise da vida. Ele está fazendo aqui uma reflexão de tudo que ele viu, de tudo que ele viveu, de tudo aquilo que ele experimentou ao longo da vida dele. E ele chega a algumas conclusões muito frustrantes no âmbito dessa vida terrena, sem Deus. Quando ele olha para o mundo, quando ele olha para essa vida, ele conclui que a vida debaixo do sol, e essa expressão debaixo do sol significa uma vida sem levar a Deus em consideração. Essa vida comum que as pessoas vivem sem muitas vezes lembrar que existe um Deus, e que esse Deus é soberano, que esse Deus criou todas as coisas, que esse Deus criou inclusive a nós mesmos, e que ele tem um propósito com tudo que ele faz. Então ele faz essa reflexão. E nessas primeiras aulas nós vimos que ele se frustra ao perceber a eterna mesmice dessa vida. Ele para, olha, vê que é repetitivo, tudo se repete e não parece não ter sentido, parece que nós não estamos indo a lugar nenhum. E ele vai se frustrar. Ele fala da sua própria experiência, tentando encontrar o sentido da vida. Tentando encontrar o sentido da vida através de várias experiências, como por exemplo a obtenção de conhecimento, a obtenção de sabedoria, a conquista de riquezas, de bens, o desfrutar de prazeres, do riso, os bens materiais, o trabalho, e de tudo isso ele vê que no fim não há sentido, é vazio. E ele vai usar a palavra vaidade, que, como nós vimos, significa uma neblina, um vapor, algo que aparece e logo some. E aí ele conclui dizendo que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele usa essa expressão correr atrás do vento, ou seja, um trabalho inútil. Você se esforça, mas não chega a lugar nenhum. E continuando aqui, nós vamos ler esse texto do capítulo 3, que é um texto bem conhecido, talvez o mais conhecido de Eclesiastes, em que ele vai perceber que existe um tempo determinado para tudo que acontece nessa vida. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Essa talvez é a passagem que, apesar de ser muito conhecida, ainda gera muita dúvida. E o tempo aqui não quer dizer simplesmente que existe um tempo que eu posso escolher fazer algo ou fazer outra coisa. O que ele quer dizer aqui é que, independente da minha vontade, existe um tempo para cada coisa. Então vai existir o tempo para plantar e vai existir o tempo também para eu arrancar o que foi plantado. Isso independente da minha vontade, independente dos meus projetos, independente. Vai existir o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de amar, o tempo de aborrecer,
tempo de abraçar, de estar perto e tempo de estar afastado. E quando nós vemos esse panorama, nós começamos a entender, mais uma vez, que Deus é soberano, que Deus criou todas as coisas e que Ele é soberano. Ele demonstra isso claramente para os seus leitores. Esse poema que a gente leu aqui agora, ele traz esse entendimento para nós. Cada par que nós vimos aqui, ele representa algo muito abrangente. Então, quando ele fala, por exemplo, aqui, tempo de nascer e tempo de morrer. Então a gente consegue, dentro dessas duas pontas, tudo que se envolve a vida, sentimentos, emoções, tristezas, alegrias, experiências diversas, tudo está englobado dentro dessa pequena frase. Então há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de se alegrar, há tempo de ficar triste, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, de abraçar, de se afastar. Esse tempo existe. E existe também tempo de guerra, tempo de paz. Ao longo da história, nós observamos isso. Na nossa vida pessoal e também no mundo que a gente vive, que a gente observa. Quando ele diz, por exemplo, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, nós podemos pensar aqui também num tempo de guerra. Existia uma técnica de guerra naquela época de jogar pedras no campo daquele povo, daquela nação inimiga, para tornar aquele campo infértil. Então isso era uma técnica. Nós vemos, por exemplo, lá em 2 Reis 3,19, na guerra entre Israel e Moabe, que o Senhor orienta o povo a fazer isso. E o povo, a gente vai ver no versículo 25, que o povo realmente faz isso, lança suas pedras ali. Pode ser uma interpretação aqui. Nós temos também tempo de rasgar, tempo de coser. Antigamente, nós vemos isso na Bíblia, em várias passagens, quando a pessoa experimentava uma tristeza muito grande, por exemplo, ela costumava rasgar suas vestes. Aquilo demonstrava o quão profundo aquela pessoa estava angustiada. Mas quando passava aquele período de luto, quando a alegria voltava, as roupas eram então costuradas novamente. Existe, ao longo da vida, essas duas áreas, esses dois tempos, essas duas oportunidades. E nós vemos como que Deus é o Senhor do tempo. Ele rege tudo. Irmãos, Deus criou um mundo organizado. Tudo existe uma ordem. E cada vez mais que nós pesquisamos, que a ciência avança, as pessoas entendem como que o universo é organizado. Cada milímetro é feito de forma correta para que funcione. Se a Terra mudar 1 milímetro, sei lá, um pouquinho do seu eixo, vai mudar tudo. Tudo organizado. Isso foi feito pelo nosso Deus. E também a nossa vida, os tempos, os momentos que nós vivemos. O Senhor é o Deus da vida e também é aquele que determina a hora da morte. Em Jó, nós lemos o seguinte, Jó 33,4 diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Percebe? Então a nossa vida, ela está dentro de um esquema muito bem estruturado. E o pregador aqui, ele quer demonstrar isso com vários argumentos. Então, o início da nossa vida, a duração da nossa existência e o fim da nossa existência, tudo está nas mãos de Deus, está no controle dele. Isso não é algo desanimador para nós. Parece até fatalista, mas na verdade isso nos dá uma paz em saber que tudo está organizado e está caminhando conforme Deus quis que caminhasse. Isso nos dá uma tranquilidade, apesar das dificuldades que nós vivemos. Então isso vai valer para as atividades, por exemplo, de plantar. Ele diz assim, o Senhor diz em Deuteronômio 3, aliás, 32, 39, diz assim ao povo: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Em outra passagem nós vamos ver, o Senhor é aquele que faz a ferida e é Ele mesmo que cura aquela ferida. Então, nada escapa desse controle, desse esquema de Deus, desse projeto. Isso nos dá uma alegria, uma paz,
apesar, como eu falei, de tudo que nós vivemos, porque nós sabemos que Deus não saiu do controle. E apesar do que nós vemos no mundo, na mídia, apesar do que nós vivemos, nós entendemos que tudo está seguindo o cronograma certo. E as pessoas às vezes querem imaginar o Senhor como um Deus de amor, mas nós às vezes criamos o nosso Deus. Às vezes nós criamos um ídolo e chamamos ele de Deus. Por quê? Porque esse Deus tem que ser do jeito que eu quero, né? Esse Deus tem que... Não é possível que Deus vai fazer uma coisa dessa. Não é possível que Deus vai tirar. Não é possível que Deus vai dar isso. Não é possível que Deus vai fazer isso com essa pessoa. Não é possível. Mas Ele é soberano. E nós precisamos olhar para o Senhor como o Deus que Ele é. Buscar nele, entender que Ele é um Deus de amor, mas que nesse amor Ele vai também demonstrar a sua ira. Ora, se Deus é santo, óbvio que Ele vai se indignar, não é? Com o pecado, com a injustiça, com a impunidade, com a maldade. Ele vai se irar. E a ira de Deus é uma ira santa. Se Ele não fosse assim, nós iríamos duvidar do caráter santo dele. Então nós precisamos ver Deus de uma forma mais completa. E é isso que o pregador aqui, Kohelet, ele quer nos ensinar. Olha, Deus é o mesmo Deus que faz nascer e é o mesmo Deus que faz morrer. É o mesmo Deus que dá e é o mesmo Deus que tira. É o mesmo Deus que dá o tempo para você plantar e também o tempo para que você colha. Então às vezes nós sofremos porque nós estamos vivendo um tempo de plantar e nós estamos querendo colher. Às vezes a gente fica angustiado, preocupado, mas aquele tempo ali é um tempo de colher, não é um tempo de plantar. Percebe? Existe cada tempo. E nós precisamos buscar no Senhor esse discernimento de entender qual é o tempo. Existe um tempo de paz e também um tempo de guerra. E irmãos, até o Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja, nós vamos viver períodos de guerra. Não só guerra entre nações, mas uma guerra espiritual, que é travada todos os dias. Na nossa vida, na nossa casa, no mundo que nós vivemos. Existe um tempo, mas vai chegar o tempo também, que o príncipe da paz voltará e vai pôr termo a tudo isso. Então nós vivemos nessa esperança. Esse tempo vai passar e vai chegar um tempo de paz eterna com Deus. Então nós temos que ver essa imagem completa. E um exemplo que nós temos na palavra que é o mais perfeito é a cronologia de Cristo. Olha como Deus é perfeito. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Ele veio no tempo certo e já estava programado. E isso é maravilhoso porque Deus não é pego de surpresa em nada. Nada assusta Deus. Nada deixa Deus preocupado. Porque Ele é soberano, Ele tem o controle de tudo. Nós ficamos. Porque nós não conseguimos enxergar nenhum palmo à nossa frente. Nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui 10 minutos. Mas o Senhor nada o assusta. E quando nós olhamos para Cristo, a palavra diz que Ele veio na plenitude do tempo, na hora certa, no momento certo, para exercer o seu ministério, para morrer. Então Cristo nasceu no tempo certo, Ele viveu o tempo certo, Ele morreu na hora certa, Ele ressuscitou na hora certa, e Ele subiu ao céu na hora certa, e Ele vai voltar também na hora certa. Percebe? Essa cronologia é perfeita, e nos mostra que Deus, irmãos, não é um Deus de confusão, não é um Deus de desorganização, de improviso, não. Deus é um Deus soberano, organizado e perfeito. Como nós devemos viver a nossa vida, irmãos? Diante disso, se eu sei que existe um tempo, se eu sei que existe um período certo para viver cada coisa, para fazer cada coisa, como eu vou viver minha vida? Eu preciso usar o meu tempo com sabedoria. E usando o meu tempo com sabedoria, eu vou conseguir evitar a vaidade dessa vida. Percebe? Kohelet mostra a realidade dessa vida fútil, dessa vida vazia sem Deus, mas ao mesmo tempo ele nos mostra
que se existe um tempo, se existe um momento para cada coisa, eu preciso viver a minha vida conforme a vontade de Deus, conforme o tempo. Usar o meu tempo da melhor forma, dedicar a minha vida ao que realmente importa. Ele faz um panorama, ele mostra tudo para que nós possamos olhar e ver como viver a nossa vida. E a maneira que nós vamos gastar o nosso tempo, irmãos, é a maneira que nós vamos tocar a nossa vida. Essa é a realidade. Como cristãos, nós devemos conhecer o tempo não só para administrar as nossas atividades do dia a dia, mas para ver o tempo como uma oportunidade de servir a Deus. Então, eu tenho as minhas obrigações, todos nós temos, mas a sabedoria para cuidar da nossa vida, ela precisa se estender a toda ela, principalmente entendendo que a prioridade é o reino. Então, como cristãos, essa tem que ser a nossa primeira ponto lá na lista. A gente se organiza, né? A gente tem tempo para isso, para aquilo, para comer, para ir para a academia, para trabalhar, mas nós precisamos entender que o nosso tempo primordial tem que ser para servir o Senhor, da forma que o Senhor deseja nos usar. 3 pontos aqui, práticos, para a gente levar para a nossa vida. Primeiro, nós devemos esperar o tempo de Deus. Confiar que o Senhor tem um tempo certo para tudo. É um modo sábio de viver a vida. Segundo, viver a vida sabendo que existe um tempo para morrer. Isso nos faz viver de uma forma sóbria, como nós falamos nas primeiras aulas. E mais aqui à frente no texto, nós vamos ver as comparações que o pregador faz, comparando o ser humano aos animais, no sentido de que os dois morrem, os dois nascem e os dois morrem. Mas viver sabendo que um dia a minha existência aqui vai acabar, vai me levar a viver uma vida mais significativa, vai me levar a viver uma vida mais bem aplicada, dedicar minha vida para aquilo que realmente interessa. Lembrando que a gente não vai levar nada daqui. Parece um clichê, né, que é repetido, mas, irmãos, é o que ele fala no texto. A pessoa trabalha, nós vimos na aula passada. Ele junta, ele se esforça, ele poupa, e aí ele vai e não leva nada. E o pior, que ele fica triste aqui quando ele vê essa situação. O que essa pessoa deixa vai ficar para alguém que vai torrar tudo e provavelmente não vai ter sabedoria para lidar com isso. É triste isso. E o terceiro ponto seria fazer bom uso do tempo que nós tivermos disponível. Então, o tempo que a gente tem, aplicar da forma correta. E aqui eu gostaria de ler do versículo 9 ao versículo do 9 ao 15. Gostaria que os irmãos acompanhassem aí no texto. Versículo 9 ao versículo 15 diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Quando o Kohelet aqui retoma o tema do trabalho, fazendo a pergunta retórica que se há algum proveito nesse trabalho que as pessoas se afadigam, ele afirma que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Então, ele afirma que a cronologia de Deus, esse esquema, esse cronograma é perfeito, é bonito. Então ele diz que tudo fez Deus formoso ao seu tempo. Então não importa o que Deus faz, Ele sempre faz do jeito certo e na hora certa. No versículo 11 ele vai dizer que
Deus pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, quando a gente lê essa passagem, eu sempre lembro da busca da humanidade por sentido, entender como que o mundo foi criado, como que o universo surgiu, como que nós surgimos, como que a natureza surgiu. Percebe que essa busca é uma busca constante e que na verdade nós temos algumas teorias, mas são teorias. Ninguém tem a resposta perfeita além de Deus. O homem é limitado e nós não conseguimos entender o que Deus fez do início. Quando nós lemos o livro de Jó, por exemplo, Jó questiona Deus, questiona aquela situação, os amigos, tudo aquilo está acontecendo ali, aquela situação difícil. E Deus, quando resolve falar naquela situação, Ele não dá respostas a Jó. Ele faz perguntas a Jó. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu criei isso? Onde você estava? Você sabe o que eu fiz? Como eu fiz? Então ali Deus está mostrando a soberania dele para Jó. E aqui para nós, Kohelet diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, nós nunca estaremos satisfeitos aqui. Existe em nós uma busca constante, inquietante, por algo mais. Não é possível que a vida é só isso. Esses dias eu vi uma foto, um meme, na internet, que dizia assim: não é possível que a vida seja só pagar boleto, fazer dieta e recusar a ligação de São Paulo. E assim, é uma coisa interessante, parece engraçado, e tal, mas realmente, será que a vida é só isso? Levantar de manhã, vai trabalhar, volta, junta um dinheiro, faz isso, faz aquilo, ouve gente chata, aguenta chefe chato, volta. Irmãos, será que a vida é só isso? E as pessoas realmente têm algo dentro delas que parece que incomoda. Tem que existir. E aí as pessoas vão correr para onde elas verem que tem uma esperança. Então, se alguém falar: olha, aqui eu tenho a resposta, a pessoa vai para lá. Olha, aqui eu sei, aí vai para lá. São muitas portas, são muitos lugares, são muitas placas e vários gurus. Cada um tem a verdade, diz ter a verdade, mas a verdade é que dentro de nós existe uma alma aflita que só o Senhor pode restaurá-la. Todos nós. Deus nos criou no Éden, e ao criar um homem ali, Ele colocou dentro dele um espírito, uma alma vivente. E quando o pecado entrou no mundo, destruiu totalmente a comunhão desse homem com Deus. Quebrou. E quando Jesus vem, Ele faz a ponte. Ele religa o homem a Deus. Ele reconcilia essa alma perdida a Deus. Mas se Cristo não estiver, o homem continuará perdido, buscando esse sentido, buscando algo. E olha só o que diz C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim: se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse desejo, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação. Provavelmente esses prazeres existem para satisfazer, não para satisfazer esse desejo, mas só para despertar esse desejo e sugerir a verdadeira satisfação. Percebe? Então talvez a análise dele é: se existe em mim um anseio, um desejo que nada nesse mundo satisfaz, então provavelmente eu não fui criado para esse mundo. Eu preciso ir para outro lugar onde eu vou me satisfazer. E nós sabemos que esse lugar é com Deus. E aí ele diz mais: as dádivas que Deus dá para nós, que desperta em nós alegria, que desperta em nós prazer, euforia, tudo isso, na verdade, não são um fim em si mesmos, mas sim um despertamento para nós vermos o que realmente importa. Então, quando nós sentimos alegria
na comida, no riso, em algo que nos tira da tristeza, nos leva a sentir um estado mais de euforia, de paz. Essas coisas, na verdade, elas não são um fim em si mesmas. Elas estão como se estivesse apontando para a alegria verdadeira, que é Cristo. É o que C.S. Lewis aqui entende. E eu sinceramente concordo. Mas apesar disso, por causa da nossa limitação, nós não entendemos muitas coisas. Não importa o quanto procuramos, irmãos. O pregador procurou mais do que qualquer um de nós. A busca dele foi muito profunda. Nós não vamos conseguir descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós somos limitados. E a nossa vida é um vapor, é uma neblina que aparece e logo se dissipa. E quando ele faz essas reflexões sobre o mundo, ele fala, olha, o que é agora já foi um dia e vai voltar a ser de novo. Ou seja, o mundo vai seguir o seu curso independente de nós. Enquanto nós estamos aqui agora, ao mesmo tempo tem muita coisa acontecendo que está totalmente fora do nosso controle. E isso faz Deus para que nós temamos diante dele. Quando nós olhamos para isso, nós vemos Deus realmente é grande e nós somos pequenos. Deus realmente é soberano e nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Isso nos leva a temer a Deus. E esse é o objetivo de Kohelet aqui. Deus vê todas as coisas, irmãos. Deus vê a nossa vida lá na frente. Ele não está preso aqui como nós estamos. Então, às vezes, a nossa preocupação ali, a gente se desgasta, né? Fica estressado, e Deus está vendo lá na frente. E nós, às vezes, quando chegamos naquele ponto, olhamos para trás e sentimos até vergonha de nós mesmos. Quantas vezes? Mas, irmãos, é isso, nós somos limitados. E o Senhor faz isso para que nós temamos. E essa frustração generalizada que acomete as pessoas muitas vezes, as pessoas passam a fazer, elas têm uma opção. Elas resolvem imaginar ou então viver a sua vida desconsiderando Deus. E elas passam a dizer que Deus não existe. Se Deus a partir de hoje não existe mais, os problemas, entre aspas, né, das pessoas acabaram. Você vive a sua vida, faz o que você achar melhor, ninguém vai chegar um dia e julgar o que você fez, não é isso? Então, muitas vezes a pessoa ela vai para esse lado de negar a existência de Deus, não porque ela tem uma prova de que Deus não existe, porque não existe essa prova, mas porque ela prefere desconsiderar e tocar a vida dela. É mais fácil, porque dentro de nós existe essa alma, a eternidade que está plantada, e nós sabemos no fundo que o que nós estamos fazendo é errado. Lá no fundo, irmãos, nós sabemos. Até uma tribo mais afastada tem noção de certo, errado, de coisas que são, não, isso aqui não, por alguma razão não pode. Então isso está dentro do ser humano, não tem como negar isso. E aí, como nós vamos reagir a essa frustração? Diante de toda essa realidade, nós devemos concluir que, na verdade, o nosso desejo, essa busca pela eternidade, nos prova que nós fomos feitos realmente para outro mundo. Não fomos feitos para viver aqui. E nós vamos ver aquela expressão peregrino, que é atribuída ao cristão. Ou seja, alguém que está de passagem, alguém que está vivendo, mas que esse não é a terra dele, não é o lugar que ele vai ficar para sempre. Essa é a nossa vida. Quando nós olhamos dessa forma, tudo muda a cor, tudo muda o sabor, muda tudo, o significado das coisas. Porque a alegria que nós sentimos hoje, ela não é uma alegria completa, é verdade, mas nós podemos nos alegrar porque Deus já preparou uma alegria superior para nós. Isso tudo vai passar, essa vida vai passar. Os nossos desejos mais profundos jamais serão satisfeitos se nós não alcançarmos o conhecimento pessoal de Deus e de Cristo, seu Filho, que é o princípio e o fim de todas as coisas. No versículo 12 e 13, o pregador diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e viver uma vida regalada, e também que é dom de Deus desfrutar
aproveitado bem de todo o seu trabalho. Um pouco antes ele havia falado que o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens é um trabalho difícil, né, pesado. Agora ele já fala de outra forma. Como nós vamos nos dedicar ao nosso trabalho? Aí ele vai dizer, com alegria, com energia, com gratidão, por poder servir a Deus. Quando nós estamos no nosso trabalho, ou na igreja, independente, nós estamos servindo em primeiro lugar a Deus. Isso muda tudo, irmãos. Muda a visão da nossa chefia, muda a visão dos nossos colegas, muda a visão do nosso trabalho em si, da nossa atividade. E apesar das dificuldades, nós vamos ter um entendimento de que aquilo ali é uma oportunidade de servir a Deus e servir as pessoas. Ele nos lembra que todas as coisas, comer, beber, desfrutar o bem do nosso trabalho, na verdade são dádivas que o Senhor nos dá. Isso serve para o trabalho em geral. E uma outra coisa que ele vai nos instruir aqui é aceitar com reverência a soberania de Deus sobre todas as coisas, no tempo e na eternidade. Ou seja, Deus é o Deus, o Senhor eterno, mas ao mesmo tempo é o Senhor desse tempo que nós vivemos, do Cronos. Olha o que diz aqui no versículo 14 e 15. Kohelet diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Então, se Deus faz tudo e não há nada que possamos fazer em relação à nossa vida, isso é algo bom ou ruim, irmãos? Será que isso é bom? Será que isso é triste? Se Deus já determinou todas as coisas, se Deus faz todas as coisas, se o tempo é dele, isso vai nos causar esperança, desesperança, tristeza, alegria? Na verdade, no versículo 14, ele diz, para que os homens temam diante dele. Isso não é para nos causar tristeza, não é para nos deixar numa posição passiva na vida, ver tudo como uma fatalidade, não, mas é para que nós temamos a Deus, sempre lembremos, existe um Deus, e esse Deus controla tudo, e eu devo reverência a esse Deus. Então, eu preciso reverenciá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, eu preciso estremecer diante dele, do poder dele. Tudo isso, irmãos, é para que nós vivamos essa vida dessa forma. E aí em Provérbios 1:7, Salomão nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Percebe? Quando eu temo a Deus, eu passo a ter sabedoria. Eu passo a viver uma vida sábia. Eu passo a compreender o que Deus faz, por que Deus faz. Porque Ele é soberano. E no final do livro, nós vamos perceber que no fim de tudo, a mensagem de Kohelet é que nós temamos a Deus. Lá no final ele vai dizer assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Essa é a conclusão do livro, nós vamos chegar lá. Mas percebe que toda a mensagem caminha para que nós temamos a Deus, para que nós vivamos a nossa vida considerando Deus em tudo. É o que o pastor já vem pregando aqui pregou vários domingos sobre o temor do Senhor. É isso. É para que nós vivamos uma vida temente, uma vida que considere Deus em todas as decisões, em todos os pensamentos, em toda a nossa vida. E Jesus diz assim, em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então Jesus também nos orienta, tema a Deus. Lembre-se, Deus é aquele que tira a vida, que dá a vida, que condena, que absolve, que dá o tempo da colheita, que dá o tempo do plantio, que dá o tempo de nascer, que dá o tempo de se alegrar, de ficar triste. Tudo isso está nas mãos de um Deus soberano. Isso nos faz temê-lo. Irmãos, gostaria de seguir no texto. Nós paramos no versículo 15. Vamos ler o versículo 16 juntos. Do 16 até o 22. Alguém gostaria de ler? Do 16 ao 22? Por gentileza.
Obrigado. Aqui ele retoma a expressão debaixo do sol, que ele já vem falando desde o início, que é essa vida fútil, sem sentido, inútil que nós vivemos aqui na terra quando não temos Deus, quando não consideramos o Senhor. E aqui ele está olhando para a vida e contemplando a injustiça. Ele olha ao seu redor e vê quanta injustiça, quanta maldade existe no mundo. Inclusive no lugar do juízo, até nas cortes judiciais, onde deveria haver justiça, ele vê que não há. Que aí, até ali existe injustiça e maldade. Então, isso não é apenas uma frustração, mas isso é uma manifestação do mal. Ele vê algo terrível. Ele entra numa tristeza profunda quando ele olha tanta injustiça, tanta maldade. Isso não apenas frustra ele, isso leva ele a se aborrecer. Pessoas inocentes são condenadas, pessoas culpadas são absolvidas. Aqueles que têm mais recursos para pagar bons advogados conseguem muitas vezes burlar a lei. E até o sistema de justiça é corrupto. Isso é um mal terrível, irmãos. Terrível. Imagina se aquela única pessoa que deveria fazer justiça por nós, de repente você descobre que ele é um corrupto, que é uma pessoa má. Imagina. E ele olha para esse cenário e ele se frustra, ele se aborrece, ele se indigna. E o pior, não há nada que possamos fazer a respeito disso. Além do fato que a injustiça é cometida, ela permanece impune. Irmãos, quanta injustiça, né? Isso aí é fácil de ver. Quanta impunidade, quanta malandragem. E vai levando. Prescreve o crime, passa o tempo. E a gente fica com um sentimento assim de: será que isso nunca vai ser resolvido? E é o sentimento que Kohelet tem aqui. Olha, é uma tristeza profunda. Se nem o juiz, que deveria ser aquele que ser imparcial, julgar com equidade, nem ele. Então ele perde as esperanças. Geral. Então assim, ele vai falando da injustiça de modo geral. A injustiça começa em pequenas coisas do dia a dia, até chegar na corte de justiça, que é o lugar que você espera que lá vai resolver. E até lá não é resolvido. Então você tem uma injustiça patrão e empregado, você tem injustiça pai e filho, você tem injustiça entre amigos, você tem injustiça no seu trabalho, você tem injustiça em todos os lugares. A injustiça aqui ela é a mais ampla possível. E aí no final, ele fala até... Cadê o texto aqui? Ó, até no lugar do juízo. Até no lugar do juízo. Ou seja, até na corte de justiça tem injustiça. O que fazer? A ideia então é bem abrangente. O termo injustiça aqui é geral. Mas aí ele continua. No versículo 17 ele vai dizer assim: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Então ele retoma a ideia que ele estava falando antes, de que existe um tempo para tudo. E ele aqui é como se ele reencontrasse a esperança que ele havia perdido. Ele vê que existe um Deus que vai julgar tanto o justo quanto o perverso, porque afinal de contas existe um tempo para tudo. E aqui isso vai dar esperança. Essa é a resposta do Kohelet para a injustiça. Então essa resposta ela vai servir para nós também. Por quê, irmãos? Apesar de nós termos o dever de
fazer o que é justo, de fazer o que é certo, de lutar pela justiça, dentro da nossa capacidade, da nossa esfera, apesar de todos os esforços, nós jamais conseguiremos extirpar a injustiça do mundo. E nós sempre vamos olhar e ver algo de errado acontecendo. Então, por quê? Porque só quem vai realmente extirpar é o justo juiz, é o Rei dos Reis, é o Príncipe da Paz, é Cristo. Então, tudo tem o seu tempo. Então, se tudo tem o seu tempo, vai chegar o tempo de que tudo isso vai ser resolvido. No final, Deus vai resolver todos esses problemas. E da forma dele, que é uma forma perfeita, né? Nós, às vezes, vamos resolver um problema e criamos mais 10. Então, só o Senhor tem condições de resolver esse mundo aqui. A ciência não vai resolver, nenhuma forma de economia vai resolver, nenhuma religião vai resolver. Somente Cristo, quando retornar para julgar esse mundo, vai resolver tudo. E nós temos essa esperança. Então, ao invés de nós ficarmos tristes, e ficar indignados, precisamos lembrar que a injustiça e a opressão que vemos no mundo vai ter um fim. Vai ter um fim, irmãos. Pode ter certeza. Talvez, e é bem provável, talvez nós aqui não veremos. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas nós temos a certeza de que Deus vai julgar o mundo e vai resolver todas as coisas. A nossa confiança não está no poder judiciário, nas cortes de justiça. A nossa confiança está no justo juiz, que é Cristo. No último versículo, lá no final do livro, ele diz assim, ele vai dizer Kohelet dizendo aqui no final, aliás, como eu disse, no final a gente entende até que pode ter sido o editor do livro que fez esse acréscimo. Ele diz assim: porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então ele conclui com esse último versículo do livro, fala do temor do Senhor, e ele vai concluir que tudo vai ser julgado por Deus. Então nós vivemos nessa esperança que esse dia vai chegar. Mas ainda assim, irmãos, nós podemos nos deparar com aquela pergunta: por que a justiça parece que tarda? Por que parece que Deus está demorando a julgar tudo isso? E nós olhamos para o mundo e nos indignamos, olhamos para nós mesmos e ficamos questionando: por que Deus demora? Por que Deus às vezes parece demorar? E ele tem uma resposta. Ele diz no versículo 18: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Irmãos, essa expressão realmente é uma expressão dura. Por que parece que Deus não faz justiça? Por que parece que Deus não resolve logo tudo? E ele vai dizer: é para que os homens entendam quem é Deus e quem eles são. E quando ele compara os homens aos animais aqui, nós vamos entender o porquê disso. Mas isso é duro, porque nós entendemos que o homem está acima dos animais, né? A própria Bíblia, olha o que diz o Salmo 8, versículo 4: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Ou seja, o homem está na criação num patamar acima dos animais. E quando Gênesis 1:7, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus fez o homem à sua imagem, ou seja, o homem não é igual aos animais. Por que então que Kohelet está dizendo que os homens e os animais são a mesma coisa? Estão no mesmo patamar? Na verdade, isso tudo, irmãos, é verdade. O homem realmente foi criado diferente dos animais, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ao mesmo tempo, os homens e os animais têm algo em comum.
o que seria isso? Ele vai dizer no versículo 19 e 20. Olha só, leia comigo. Versículo 19 e 20, ele responde isso. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. 2 pontos. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Esse é o ponto. O que há em comum entre nós, os animais? Todos nós vamos morrer um dia. E é isso que Kohelet quer deixar claro aqui. Que vantagem tem o homem? Porque ele se porta como dominador, como controlador até dos animais, mas no final morre um pardal, morre um ser humano. Isso, irmãos, nos leva a um estado assim, de reflexão, até de tristeza às vezes. Que vantagem tem eu? Que vantagem tenho eu diante de um pássaro, diante de um animal qualquer? Se nós dois vamos morrer um dia e vamos voltar para o pó, fomos criados da mesma matéria, voltaremos para esse pó, que vantagem? A morte, irmãos, é um grande igualador. E aqui é que o Kohelet quer trazer a lição para nós. Ela deixa todo mundo no mesmo patamar, inclusive os animais. E isso parece até um ditado, né, que as pessoas dizem muito, que diante ali daquele túmulo todo mundo é igual. E é verdade. E Kohelet nos mostra isso para que nós temamos a Deus. O salmista no Salmo 49:12 diz assim: todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Olha o salmista dizendo aqui. Quando nós vemos ali um animal morto, nós devemos nos lembrar que nós também passaremos. E isso faz Deus para que nós observemos que Ele é Deus, que nós dependemos dEle. A nossa vida não está na nossa mão. Então, se a vida não tem sentido, aliás, se todos morrem, então a vida não tem sentido. Então as conquistas, a busca, o conhecimento, isso e aquilo, não tem sentido. Olha o que diz um escritor inglês chamado Somerset Maugham. Ele diz assim: se deixarmos de lado a existência de Deus e a sobrevivência após a vida como duvidosas demais, então precisamos tomar uma decisão em relação ao uso da vida. Se a morte põe um fim a tudo, se eu não puder esperar o bem nem temer o mal, eu preciso perguntar-me por que estou aqui e como, sob essas condições, devo comportar-me. Agora a resposta é clara, mas é tão intragável que a maioria não a encara. Não há sentido para a vida e, portanto, a vida não tem sentido. Ele chega a essa conclusão. Ou seja, se a vida é só nascer e morrer e voltar para a terra, não tem nada depois disso, não existe um Deus, não existe um propósito na vida, a vida não faz sentido nenhum. E isso, irmãos, nós estamos vendo ao nosso redor. Por trás de muitos comportamentos da nossa sociedade, por trás de várias coisas que nós vemos aí, está esse pensamento aqui, de que a vida não tem um sentido, ela não tem um propósito. Então eu vou fazer o que me der na telha, eu vou me comportar, eu vou desejar, eu vou fazer exatamente aquilo que eu quiser, porque afinal de contas eu tenho um tempo curto e eu preciso aproveitar esse tempo, porque depois eu vou morrer e acabou. Então essa ideia, a gente vê isso muito claramente. E as pessoas começam a se comportar como se Deus não existisse. Se essa ideia entra na cabeça de alguém, se Deus não existe, então não existe esse negócio de bem e mal, de certo e errado. Afinal de contas, se não existir Deus perfeito para determinar isso, quem que vai determinar o que é bom ou ruim? Algum ser humano tem essa condição? Não. Todos nós estamos no mesmo patamar. E o pregador aqui passa a mostrar uma dúvida em relação à vida após a morte. A vida não tem sentido, todo mundo morre. Então, como eu vou viver minha vida?
Que modo? Olha o que diz no versículo 21. Quando ele diz aqui, parece que ele não tem certeza, ele está inseguro em relação à vida após a morte. Versículo 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Percebe a dúvida aqui? Quem garante que quando o homem morrer, a sua alma vai para o céu? Que isso é um pensamento já muito antigo, as pessoas já tinham esse entendimento. E que os animais, quando morrerem, vão simplesmente para a terra, morreu e acabou. Quem garante? Ele entra nesse questionamento, ele entra nessa dúvida. E ele se questiona se após a morte nós iremos realmente para o céu viver com Deus. Essa pergunta, irmãos, ela é fundamental. Todo ser humano, todos nós precisamos entender a resposta a essa pergunta. Senão nós vamos viver uma vida angustiante. E por mais que as pessoas às vezes tenham alegria, sorriam, tenham isso e aquilo, mas se elas não tiverem esse entendimento do que é o que vem depois, e quando eu morrer? Nós falamos na primeira aula sobre a questão da síndrome do pânico e vários outros problemas que decorrem de um desespero existencial, de um desespero em relação à vida após a morte, dessa falta de entendimento. E aqui o Kohelet entra nessa situação. Quem garante isso? E ao relutar com essa incerteza, o primeiro impulso dele foi mergulhar no trabalho. Quando ele vê que parece que não tem sentido, parece que a vida é só isso aqui mesmo, vai acabar, não existe uma vida após a morte, não existe um Deus, ele então vai entrar de cabeça no trabalho. Ele diz no versículo 22: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Percebe, irmãos? Se a pessoa vai morrer e vai acabar, então eu vou me dedicar ao meu trabalho, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me dedicar a alguma coisa. Eu vou colocar minha vida em algo para que eu encontre sentido em algo. E será que isso é comum para nós? Será que nós vemos isso hoje? É fácil ver. Às vezes a pessoa usa o trabalho como um escape, ou usa o estudo, ou usa um relacionamento, ou usa alguma coisa como um escape, para que ela não precise ter tempo, que não sobre tempo para ela pensar nessas questões complicadas de morte, de vida após a morte, de Deus. E aí a pessoa se entrega ao trabalho, a alguma atividade, alguma coisa que faça ela ter uma realização. Mas aí nós vemos aqui que o Kohelet fez tudo isso, mas que no final ele se viu de mãos vazias. Tudo era vaidade, foi correr atrás do vento. Mas ainda assim, ele usa esse escape do trabalho. E se nós estivermos encarando, irmãos, um futuro incerto, se nós vivemos uma vida sem nenhum sentido, provavelmente a melhor coisa é essa mesmo. É ser produtivo. Algo que está muito em alta hoje. Ser produtivo. Produzir, fazer, melhorar, usar melhor o seu tempo. Acordar a hora X, dormir a hora tal, fazer isso, durante o almoço fazer alguma coisa, fazer um curso tal, fazer tudo isso, irmãos. As pessoas estão se enchendo de atividades, se enchendo de coisas, de bens, de coisas, para, de alguma forma, encontrar sentido e propósito dessa vida, que parece não ter nenhum. Então, Kohelet entra nesse dilema aqui. Mas quando, irmãos, nós temos uma certeza da vida eterna, quando nós entendemos que após a morte existe uma vida com Deus, eterna, sem problemas, com o corpo glorificado, que é a esperança nossa, aí nós conseguimos viver uma vida dentro dessa jornada diária de trabalho com alegria. Como nós falamos no início, nas aulas passadas, não é errado trabalhar, não é errado ter as suas atividades, não é pecado em essência você trabalhar.
ter todo o seu projeto de vida. Mas quando isso se torna um meio de encontrar sentido, e muitas vezes isso vai ser inconsciente, irmãos. Como ele diz, Deus colocou dentro do homem a eternidade. E aí quando ele explica isso para nós entendemos que nós vamos estar o tempo todo insatisfeitos. Percebe? Quando a nossa busca é uma busca errada, nós vamos sempre estar insatisfeitos. Nunca está bom, nunca é o suficiente. Isso também não quer dizer que nós não possamos melhorar. Isso quer dizer que nós não podemos fazer disso a nossa vida. É isso que o Kohelet quer. É isso que ele nos mostra aqui. E esse desespero, irmãos, é tão profundo que ele vai chegar a um ponto aqui no capítulo 4. O desespero dele diante dessa dúvida, diante dessa incerteza, ele vai chegar ao ponto de invejar os mortos e aqueles que não nasceram ainda. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 4. Olha o que ele diz. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Percebe? O desespero. E ele chega a essa conclusão: seria melhor estar morto, para eu não ter nem que ver isso. Ou melhor ainda, que eu nunca tivesse nem nascido para ver o que eu já vi. Isso, irmãos, é um desespero de alguém que não entende o motivo da existência humana. Alguém que não sabe nada que há depois da morte. Que não tem uma esperança. Que não tem um entendimento de que há um Deus que dará uma vida além dessa aqui. Esse é o desespero dele. Irmãos, isso aqui acontece. Pessoas que olham para a vida e não vê razão para nada. Qual o sentido de todo o meu esforço? Qual o sentido de eu fazer o que eu faço? E aí ela chega a essa conclusão: e daqui a pouco eu ainda vou morrer. E o pior, não vou levar nada comigo. Tudo que eu construí, tudo que eu fiz, tudo que eu realizei, eu não vou levar nada. Irmãos, isso é desesperador para quem não tem uma esperança. Quando nós ouvimos essas palavras, às vezes a gente pode ler assim, batido aqui, porque nós, graças ao Senhor, temos esse entendimento, por meio da palavra, que há uma vida muito melhor do que essa, inclusive, eternamente com Deus, por meio de Cristo. Mas para a pessoa que não tem isso, é muito desesperador. E aí ela entra em várias coisas que podem preencher. Ela vai entrar numa religião, ela vai numa atividade, ela vai trabalhar mais, ela vai trabalhar em 2 empregos, ou ela vai trabalhar, estudar à noite, ela vai tentar de alguma forma fazer algo, realizar algo, para que a vida dela tenha algum sentido. Ora, não é possível que eu vim para essa vida só para isso, e daqui a pouco eu vou, e acabou. Eu quero deixar um legado, eu quero fazer isso, eu quero que meu nome fique estampado em alguma avenida, eu quero que fique uma estátua minha aqui, eu quero... E aí, essa busca sem fim, para um sentido, para uma razão de viver. E, irmãos, interessante aqui, ele está fazendo perguntas certas. Não é errado. Não é errado tentar entender a vida, tentar entender o propósito de Deus, ou se existe um Deus. Isso não é errado. Mas aqui ele não tem as respostas. Ele ainda está sem resposta, com uma dúvida tremenda. E ele vai progredindo no seu raciocínio, mas tudo que ele tenta é frustrante.
Desde o primeiro capítulo, ele tenta uma coisa, não dá certo, ele tenta outra. Ele vai para o trabalho, ele vai para os prazeres, ele vai para as conquistas, ele vai para o conhecimento, para a sabedoria. Não, agora eu acho que eu vou conseguir. E ele se frustra. E agora ele olha para o redor. Ele olha ali e vê a injustiça, e ele se frustra. Socorro havia perguntado sobre a injustiça, e no texto aqui, a gente vê a abrangência dessa injustiça. Olha. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos, versículo 1, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então, a injustiça está no menor grau de opressão possível. No menor. Isso já angustia a gente. Isso já nos leva a uma indignação. Pode pegar qualquer ateu declarado. Frustra ele, para você ver. Tira algo dele. Imediatamente, ele vai clamar por justiça. Ele vai clamar pelo certo e errado. Ora, mas se Deus não existe, se não existe certo e errado, o que é a razão da indignação? Mas por que, irmãos? Porque a eternidade está dentro de nós. Dentro de nós, lá no fundo, nós entendemos que existe essa alma eterna que questiona, que sabe que aquilo ali é errado, mas que pela nossa natureza caída, sem a salvação, sem a obra de Cristo, nós não vamos conseguir fazer o que é certo, apesar de saber às vezes o que é certo. Sem o Espírito Santo nos conduzindo, nos orientando, nos guiando, sem a regeneração, não conseguiremos. Mas nós sabemos, nós temos essa certeza de que existe sim justiça. Nós olhamos para algo e vemos, olha, isso aí é errado. Ah, mas com base em quê? Se eu encaro a vida sem Deus, se eu encaro a vida sem uma vida após a morte, sem um dia que haverá justiça, então eu não posso reclamar de nenhuma injustiça. Essa palavra ela nem tem que existir para mim. Porque como assim é injusto? Qual é o padrão que eu utilizo para a justiça? Se eu não considero Deus, se eu não levo Deus em consideração. Mas a verdade aqui, irmãos, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma vida. Existe uma vida após a morte. E Cristo é a resposta. Correlet está aqui perdido nas suas dúvidas, mas nós sabemos que Cristo é a resposta. Ele é a vida que nós tanto sonhamos em ter. A pessoa pode viver 100, 120 anos, irmãos. Ela quer viver mais. E se ela diz que não quer mais viver, é porque algo está errado dentro dela. Tem alguma coisa errada ali. Porque no fundo nós queremos viver. Nós queremos viver muito. E essa vida eterna Deus preparou para nós. Todos que creem em Cristo vão obter superior ressurreição. Como Hebreus 11:35 diz, Jesus ressuscitou, subiu ao céu e foi preparar lugar para nós. Olha isso. Olha que esperança, irmãos. O nosso irmão mais velho, Cristo, foi lá preparar lugar, para que quando chegarmos, vai estar tudo pronto, vai estar tudo preparado. É por isso que nós temos essa certeza, que vamos ir para o céu, que vamos, quando o Correlet questiona, quem garante que quando o homem morre, a sua alma vai para cima e a dos animais vai para baixo? E aqui nós entendemos que vai para cima, no sentido de que há uma vida eterna. Essa é a nossa esperança, irmãos. E para finalizar, no versículo do 4 ao 6, ele vai falar de que forma então, qual é a motivação certa para o trabalho? Qual é a forma certa de trabalhar? Lembrando que trabalho aqui, a gente entende que é toda a atividade que nós fazemos, na igreja, fora. Olha o que diz o versículo 4, do 4 ao 6. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo,
Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Irmãos, o que será que orienta o nosso trabalho? Já parou para pensar nisso? Isso de uma forma geral, como sociedade. Será que o nosso trabalho, ele tem assim uma motivação da inveja? Porque aqui Kohelet traz isso à pauta. Ele coloca aqui diante de nós que todo trabalho, todo esforço, toda destreza em obras provém da inveja da pessoa em relação à outra. Então, às vezes a pessoa trabalha porque ela viu alguém com um carro tal e ela quer ter aquele carro. Ou ela trabalha porque ela viu uma casa tal e ela quer ter aquela casa tal. Ou eu quero ser aquele profissional, eu quero ser daquela forma. E é claro que existem outras motivações para o trabalho. A questão do sustento também, né? Mas aqui ele mostra, de uma forma geral, como que o ser humano caído trabalha. Com qual motivação? Tem alguns tipos de negócio que são negócios, inclusive, com problemas de licitude, etc. Mas que as pessoas, para promover o negócio, elas compram um carro do melhor, elas se vestem da melhor forma. Por quê? Porque as pessoas que vão ali naquela reunião, elas têm que ver o sucesso naquela pessoa. Elas têm que ver aquele carro e ter uma motivação de ter também um carro daquele tipo, daquele nível. Ele tem que ver a roupa daquele cara e ele tem que querer, aquilo vai ser a motivação do trabalho dele, independente do que seja esse trabalho. Eu quero conseguir aquilo que aquela pessoa tem. E Kohelet aqui, irmãos, ele está nos dando uma orientação. No Provérbios 27:4, Salomão diz assim: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Terrível, terrível. A inveja leva as pessoas a fazer as coisas mais terríveis, estranhas possível. Motivado pela inveja. Ele não quer trabalhar simplesmente para fazer um bom trabalho, para servir, para ser alguém que agrade a Deus, mas ele quer conquistar aquilo que ele viu, que talvez o chefe tem, ou que talvez fulano tem, ou que o empresário tal tem. Eu quero aquilo, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter aquela casa, eu preciso fazer aquele tipo de viagem. E aí o trabalho daquela pessoa, ele gira em torno disso. Percebe? Ele traz isso aqui para nós e não é difícil ver isso. Não é difícil ver isso hoje. E aí ele diz que essa busca, essa competição implacável uns contra os outros, para ver quem ganha mais, quem tem o melhor cargo, quem tem o melhor carro, quem tem isso e aquilo, tudo isso é fútil. Tudo isso é vazio. É ridículo. E Kohelet traz isso aqui. É correr atrás do vento. Quer dizer que você vai desperdiçar a sua vida mesmo? Em outras palavras, realmente, toda a sua energia poderia ser canalizada com um propósito muito superior. Você vai canalizar nisso, por esse motivo? E aí, irmãos, ele vai trazer aqui 3 opções de como nós devemos trabalhar. Como nós, cristãos aqui, devemos olhar para o trabalho. Primeiro ponto, ele vai dizer: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Ou seja, o tolo, ele não quer trabalhar. Ele fecha as suas mãos, cruza os seus braços. Essa é uma primeira opção. Mas não é uma opção sábia. Essa pessoa que pensa assim, ela diz: eu vou ficar fora dessa questão de trabalho, isso não é para mim, eu não vou me desgastar com isso. E aí ele vai chamar essa pessoa de tolo. Olha o que diz Provérbios: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão, e a sua necessidade como um homem armado. Essa primeira opção não é a opção ideal.
não é uma opção sábia. A segunda opção, irmão, seria, ele usa aqui uma figura de ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É como se fosse essa figura. Você coloca as duas mãos. Por quê? Porque aqui eu entendo que eu vou conseguir pegar mais. Não é isso? Assim eu pego pouco, mas assim eu pego muito mais. E ele vai dizer que essa opção aqui é correr atrás do vento. Por quê? Porque uma pessoa que pensa assim, ela tem que se esforçar demais. Ela tem que trabalhar muito, 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 porque ela quer muito. Tem uma ilustração de um lugar que estavam vendendo terras a preço de banana, baratinho. Qual era o requisito? Você tinha que ir lá e você tinha que correr, caminhar ou correr, e a distância que você conseguisse percorrer e voltar é seu. É isso. E o cara chegou, é fácil, e começou a correr. Correu, e ele olhava para trás e ele via que ainda dava para andar muito. Eu vou conseguir um terreno gigante. E ele continua. E lá, o pessoal que estava lá fazendo o controle, ficando distante, longe já. E ele vai. De repente ele lembra que ele tem que voltar. Porque o prêmio da terra é se você consegue retornar. E aí ele lembra disso, ele já está muito longe, ele começa a voltar. Corre. Chegando ali poucos metros da linha de largada, ele cai morto. Dá um infarto, não aguenta. Correu demais, ele não tinha nem preparo para aquilo. E cai. E no final, os organizadores cavam uma pequena vala, colocam aquele homem lá e diz: essa é a quantidade de terra que ele precisava. Ele correu muito, ele andou muito, ele se esforçou muito. Uma cobiça muito grande. E ele precisava, na verdade, de um punhado de terra. Pouco. Mas aí, irmãos, existe, não só aqui, existem outros textos que nos alertam sobre isso. Olha só o que diz Provérbios 16:8. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Mas aí existe uma terceira opção para a gente finalizar. É trabalhar com contentamento. Trabalhar com uma mão e a outra você descansa. Você conseguir equilibrar isso. Trabalhar, mas conseguir descansar. Porque o próprio Deus nos deu o exemplo, criou o mundo e descansou. Aquilo ali não é simplesmente para Deus descansar, mas é para nos mostrar como devemos viver a nossa vida. Jesus nos adverte sobre o perigo de trabalhar com essas duas mãos cheias. Ele diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E Paulo, em 1 Timóteo 6, 7 ao 10, nos alerta também: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, irmãos, nesse mundo cheio de inveja, de maldade, de correria, de competição, nós devemos trabalhar, mas trabalhar confiando que Deus é que nos sustenta. Vai até onde você pode. Deus vai garantir. Não se mate. Não perca a sua vida tentando ganhar a sua vida. Nesse sentido aqui. Confiando que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar. Que Deus nos ajude a viver conforme a sua vontade. Oremos.
Senhor Deus, queremos te adorar nessa manhã, te agradecer em nome do teu Filho Jesus, pela tua palavra, pela oportunidade de aprendermos mais a tua palavra. Eu peço a ti, ó Deus, nos ajude. Ó Deus, muda a nossa vida. Nos dê, ó Deus, a tua esperança a cada dia. Enche o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida da tua graça, da tua palavra, da esperança que há em Cristo. E conduza a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Conduza, ó Deus, todos os projetos, tudo conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Está encerrado.